Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje vou estar fazendo o mapa astrológico do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tá? Vamos então estar dando a analisada. Eu não tenho o horário de nascimento do Tarcísio de Freitas. Logo, eu não sei o ascendente dele, porque eu precisaria do horário, e também não sei em que casa os planetas estão e nem os signos, porque eu também precisaria do horário para isso. A única coisa que eu posso ver é a localização dos planetas nos signos e os aspectos que eles fazem entre si no dia que ele nasceu, ok? Ok, então vamos lá. Começando, né? O Tarcísio, ele nasceu no dia 19 de junho, o que vai fazer ele ser do signo de Gêmeos. Inclusive, ele nasceu no mesmo dia que a minha mãe, que também nasceu no dia 19 de junho, só que de 1962, tá? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto aqui a se analisar dos planetas dele, tá? Ele tem Mercúrio em Gêmeos, tá? Só que está domiciliado, Mercúrio ele se dá bem em Gêmeos, ele rege Gêmeos, só que esse Mercúrio está retrógrado, o que traz, né, uma dificuldade a mais para o Tarcísio de comunicação, tá? Então, por exemplo, diferente assim de alguns outros políticos, o Tarcísio ele não é conhecido como um cara de bom tato com o povo brasileiro. Você fala, pô, mas ele fala muito bem. Mas falar muito bem não é falar com o povo ou com todo mundo. É isso que eu quero dizer. É o que eu falo. O Lula, ele se comunica muito bem. Ele sabe falar o que o povo quer ouvir. O povo, quando olha pro Lula, se enxerga nele. Dependendo de quem esteja olhando. Eu não me enxergo, mas tem gente que se enxerga, né? Mas o Tarcísio, ele, apesar de ser um cara muito bem estudado, né? Estudou, eu dei uma pesquisada na vida pessoal dele. Já foi do Exército, né? Já foi capitão do Exército, engenheiro, formado em engenharia, ministro do governo do Bolsonaro e tudo mais, né? Então ele é um cara com uma carreira muito promissora, muito trabalhador, mas ele não é o melhor com as palavras, assim, ele não comove ninguém, sabe? É isso que eu quero dizer. Espero que vocês tenham entendido onde eu quero chegar, ok? Vamos lá. Então esse Mercúrio dele faz uma oposição, tá? No Netuno dele, o que, assim, esse Netuno em Sagitário, ok? O que, assim, de certa forma, traria até, de certa forma, na minha visão, uma dificuldade dele se tornar um político, ok? Apesar dele ter se tornado, ele realmente é um cara muito, assim, esforçado, né? É, tanto, provavelmente, na carreira dele, virou capitão do exército, como eu tinha falado, né? E, assim, ele tem vários diplomas assim, faculdade e tudo mais, então é um cara muito bem estudado. Mas, assim, denota-se uma dificuldade, assim, de virar político, tá? Por causa desse Sagitário e desse Netuno retrógrado, e principalmente fazendo uma, assim, além do Mercúrio dele estar retrógrado, tá fazendo uma oposição. Então, acho que conseguiu segurar isso aqui é o fato do Mercúrio estar em Gêmeos, que traz, assim, uma aliviação dessas duas energias que são de dificuldade, tá? No mapa dele, ok? Mas não salvou ele de ser um cara carismático e bom de papo. Quando eu falo bom de papo, é para um político, tá? Às vezes você conversando com a pessoa pessoalmente, a pessoa vai ser interessante, mas às vezes na frente da câmera, né, essa pessoa não consegue desenvolver tão bem como outras, ok? Esse é o primeiro ponto do mapa dele, de interesse, tá? Outro ponto, né? Em Áries ele tem uma conjunção aqui de Júpiter com Marte, tá? Quiron também, ok? É, assim, e faz uma quadratura com Júpiter na casa 4. Assim, mostra, na minha opinião, o Saturno, Júpiter não, o Saturno na casa 4. Que mostra, assim, provavelmente ele foi criado por pais rígidos, tá? Provavelmente o pai dele, principalmente Saturno, ele pega essa figura masculina e quando normalmente está na casa 4, pode demonstrar uma dificuldade na criação com o pai, tá? Um pai, por exemplo, pode abandonar, ou um pai que é um pai que não sabe criar o filho, um pai rígido, um pai que bate muito, que grita muito, tá? Então, assim, pode ser que ele teve uma criação não tão boa partindo do lado da visão do pai dele, ok? Ele possa ter essa visão, ok? Ou ele teve esse tipo de criação que não foi tão boa do lado do pai dele, tá? Já essa conjunção em Áries, já na minha visão é uma conjunção boa, porque você tem Marte em Áries, que ele está em domicílio, Marte se dá bem em Áries, junto com Júpiter. Então é um cara que tem o tato, tem a força e tem a vontade, né, de empreender. É um cara que consegue, né, trazer resultado em tudo aquilo que ele bota a mão. Ele é um cara muito esforçado, né? Isso é mostrado pela carreira política dele e carreira profissional também antes de se tornar governador de São Paulo. É um cara que é muito esforçado na questão do trabalho dele, né? Ele não descansa e trabalha muito. Isso é um ponto assim positivo no mapa dele. Apesar disso aqui se tornar uma quadratura, mas aqui, na minha opinião, afeta muito mais, né, esse Saturno em Câncer, tá? Eu acabei falando casa 4, me confundi, mas Saturno em Câncer, Câncer tem a ver com família, muito família, né?
E assim, ele é um cara também assim, pouco emocional, né? Porque esse Saturno em Câncer vai tirar esse lado emocional do Tarcísio. É um cara muito racional, né? Muito da matemática e tudo mais. Inclusive, teve um vídeo dele recentemente fazendo a questão mais difícil do Enem, né? Ele fazendo, explicando como é que fazia. Então, é um cara muito ligado ao lado racional, pouco ligado ao lado emocional. Ele pensa muito com a cabeça. Também ele é de Gêmeos. Gêmeos é ligado ao elemento de ar, que tem a ver com o nosso lado do pensamento, ok? Então, é um cara muito crânio, mas pouco ligado a esse lado emocional. Isso não tem a ver com ele ser família. Tem a ver com ele lidar com as coisas de uma forma mais pensando na lógica, tá? Basicamente isso. E tem gente que toma atitude na vida pensando no lado racional e no lado emocional, ok? Vamos lá. Esse aqui, já, na minha opinião, já são os principais pontos assim, que a gente pode falar do mapa dele. Ele tem uma boa sinergia, tá, do Sol dele com a Lua dele que está em Escorpião. Então, assim, ele é um cara que esconde muito bem os sentimentos dele, tá? Porque essa Lua em Escorpião vai trazer esse tipo de energia, ok? Apesar de, tipo assim, a Lua dele tá em Escorpião, porque aqui o horário tá meia-noite, tá? Então, se meia-noite já tá em Escorpião, logo vai passar o dia inteiro aqui dentro de Escorpião. Então, ele tem esse trígono, né, essa conciliação do racional com o emocional, mas ele não expõe esse lado emocional dele tanto, tá? Eu acredito que mesmo para a família dele, talvez ele seja um cara assim que só a esposa dele saiba realmente como ele é no dia a dia, tá? Mas eu acho que ele é um cara bem centrado, ok? Por causa dessa lua em Escorpião, tá? Que traz assim uma facilidade para você lidar com pessoas e saber olhar para as pessoas e entender o que elas estão sentindo no momento. Isso é um ponto. É um ponto positivo para o Tarcísio. Tá? Outro ponto também positivo, que eu fui até pesquisar depois que eu olhei. Eu falei, olha, isso aqui é um bom aspecto. Plutão em Libra. Eu falei, olha, tem a grande chance, né, dele ser um cara casado, com família e que esteja com a esposa, seja um homem de poucas esposas ao longo da vida. E aí eu fui pesquisar. Né, eu vi aqui no mapa e fui pesquisar. Eu falei, olha, eu encontrei que ele é casado com a mesma esposa, que tem pelo menos nos dados aqui da internet, que ele é casado com a mesma mulher, que tem 2 filhos com ela, há 26 anos. Se eu não me engano, o nome dela é Cristina, se eu não me engano. E está com ela há 26 anos casado. Então, assim, quando eu bati o olho, eu falei, olha, Plutão fazendo um bom aspecto em Libra, com o Netuno, denota uma relação espiritual com a pessoa. Essa mulher que está com ele tem uma conexão assim, de espírito, né? De alma gêmea e tudo mais. Assim, eu não sou de acreditar em alma gêmea, sabe? Eu acho que você consegue construir uma relação com pessoas. Não com todas, óbvio, mas com algumas pessoas você depende de vários fatores para essa relação dar certo. Mas, assim, denota que com essa esposa em específico, ele tem uma grande chance de realmente ter se casado com ela e ter dado certo com ela. Eu acho que teria uma ligação, além do emocional, né, e todas as outras questões que poderiam traçar se o relacionamento vai dar certo ou não, como financeiro, onde você vai morar com a pessoa, o momento da sua vida, né? E também mostra que tem uma conexão espiritual com essa esposa dele, tá? Por isso eles estão tanto tempo juntos e casados há 26 anos, o que é muito tempo pra uma pessoa estar junto com a outra, tá bom? Vamos lá, outro ponto, ele tem Vênus em Leão, tá? Fazendo um trígono também positivo com esse Netuno na casa 9, ok? O que aqui já pode, assim, diminuir essa força, né? Essa dificuldade que ele teria para se tornar político, tá? Assim, o lado político dele realmente na questão da comunicação não é dos melhores, mas a Vênus ela traz uma materialidade, uma força do lado material para as coisas. Então, por isso também é uma força na hora de disputar uma eleição, ele tem grande chance de ganhar, porque Lua em Leão, Vênus em Leão, vai trazer, né, uma abrangência do lado financeiro, uma abrangência do lado material. O Leão ele é expansivo, é o nosso ego, ele expande aquilo. Então, ele expandiu o lado material do Tarcísio e com esse Netuno em Sagitário vai trazer uma força para o lado político dele, tá? Se de um lado, então, ele perde, de outro lado ele ganha. E, normalmente, o mapa astrológico, para quem não sabe, ele é assim, às vezes as pessoas imaginam que é só um ponto específico, você vai falar, é bom ou ruim. Às vezes é bom e ruim, às vezes tem um ponto positivo. Então, por exemplo, olha só, esse mesmo Netuno, ele sofre uma oposição e ele sofre trígono, sofre um sexto também com o Plutão. Então, são pontos positivos que auxiliam, tá? Por exemplo, o Plutão, ele é um grande transformador de energia, destruidor também, construtor. Então ele traz muita energia para aquilo que ele está disposto a fazer, tá? E outro ponto de apoio que ajuda o Tarcísio, né, nas eleições é esse Plutão fazendo esse sexto aqui com Netuno, tá? Isso aqui é de grande ajuda, ok? Pro Tarcísio de Freitas, tá?
Assim, esse aqui é uma breve análise do mapa dele, como eu disse, eu precisaria, né, para analisar mais pontos. Aqui também não vou fazer um vídeo de 30 minutos, é muito estudado ponto por ponto, olhando Lilith, olhando Chiron, olhando tudo, porque não vale a pena, não vou fazer um vídeo de 40 minutos aqui pro YouTube. Como é um videozinho rapidinho, vou fazer só uma batida rápida, né, e fazer um tiratema aqui com vocês. Perto das eleições, como eu estou fazendo aqui, né, vídeo do Tarcísio, perto das eleições eu vou estar, né, dando uma analisada no mapa dele, com os aspectos dos trânsitos lá do momento, para ter uma noção, ok? Mas aí só uma questão de candidatura, caso ele venha realmente como pré-candidato a presidente, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um gostei e compartilha para fazer o meu canal crescer. Muito obrigado.